Então eu vou iniciar aqui a gravação da nossa aula, para vocês poderem consultar depois, para quem não puder assistir agora também. Só avisando, não aparece a voz, nem a imagem de vocês, nem nada, podem ficar bem tranquilos quanto a isso. Então vamos lá para a aula propriamente dita. Então hoje a gente vai avançar já um pouquinho na nossa disciplina. Eu vou passar uma boa parte da unidade 3.2 para vocês, a gente não vai finalizar ela hoje, porque tem uma segunda parte ali que é mais interessante se tratar um pouco mais com calma e não seria conveniente passar tudo em uma aula só. Então eu acabei dividindo ela para vocês. E depois disso, então, eu vou passar um trabalhinho para vocês que tem que ser entregue até amanhã, dia 7, no caso, até amanhã às 10 horas da noite. Então tem um prazo ainda ali. É um exercício que, na teoria, eu faria na sala ali, mas eu gosto de dar um prazo a mais, até para quem às vezes não consegue acessar a aula, alguma coisa nesse sentido. Porque a gente está numa situação atípica, né? Então a aula de hoje vai ser isso. Deixa eu só aceitar a maioria aqui. Então é isso. Vamos começar a nossa aula então. Também, se quiserem fazer alguma pergunta e não quiserem abrir o microfone, podem mandar pelo WhatsApp, também está aberto aqui do meu lado. Então, vamos lá. Então, na aula de hoje, a gente vai tratar principalmente de dois tipos de manifestação patológica. Não necessariamente dois tipos, mas relacionado a dois materiais principalmente. Vai ser o aço e a nossa madeira. Então, o aço e madeira, principalmente como elementos estruturais. Claro que também se aplica às outras condições ali, quando ele está utilizando, seja o aço, seja a madeira, com a finalidade estética, com a finalidade de acabamento. Mas a principal razão de preocupação ali, quando a gente está tratando com esse tipo de sistema, é com a questão estrutural. Então, a gente tem que garantir que ele vai ter a estabilidade estrutural que a gente está projetando, a qualidade, o design estrutural que a gente está projetando ele para ter. Então, a partir disso, vamos começar ali com o nosso aço. Sim, a aula começou já. Tá no horário. Então, vou começar pelo nosso aço. Então, o que a gente tem ali como característica de uma estrutura que é realizada em aço? Então, uma estrutura realizada em aço, ela tem uma das principais características, um dos principais pontos ali que a gente vai sempre estar tratando, é exatamente a sua facilidade de adaptação. Então, como assim facilidade de adaptação? Como a gente, como o aço ali, ele é um material que é produzido, então é um material que a gente consegue estar produzindo a partir de uma determinada matéria-prima, de um determinado, a partir de um determinado processo, a gente consegue ali fazer a opção por estar selecionando toda a matéria-prima que a gente vai estar utilizando, então cada elemento ali, a quantidade de ferro necessária, a qualidade do ferro necessária. O ferro, como quando extraído da natureza, ele tem vários potenciais, ele tem várias qualidades que vão estar relacionadas ali com a quantidade de... são consideradas impurezas, mas não necessariamente impurezas. A quantidade de outros elementos que vão estar contidos ali naquela mistura do nosso minério. Então tudo isso pode ser escolhido ali quando a gente está optando por fazer a produção do nosso aço, que é basicamente a mistura ali de ferro e carbono, que a gente vai ter o nosso aço. Então todo esse processo ali, a gente vai estar selecionando essa mistura e fazendo a moldagem, permite com que a gente realize a moldagem literal desses elementos em qualquer formato. Então a gente consegue ali, desde barras até blocos maciços de aço, independentemente da forma com que a gente quiser. Então, obviamente, necessita ali da adaptação de formas e tudo mais, mas a gente consegue ter uma adaptabilidade muito grande desse material exatamente porque a gente consegue estar trabalhando com ele em qualquer forma, em qualquer tipo de estrutura que a gente for precisar. Então, esse é um dos grandes pontos de facilidade, de vantagem que a gente vai ter para o aço. Outra questão também é que ele proporciona para a gente uma grande versatilidade arquitetônica e estrutural. Arquitetônica por quê? Exatamente por isso, porque a gente consegue ali fazer elementos de qualquer modelo, qualquer formato, seja cúbico, redondo, prismático, qualquer
praticamente qualquer tipo de forma a gente pode estar utilizando, e estrutural porque a gente consegue ter aquela versatilidade que está relacionada com a resistência dele. Então, para um elemento ali com uma massa muito menor, embora a densidade do aço seja elevada, para um elemento ali com uma massa consideravelmente menor, a gente consegue uma resistência muito próxima ou maior até do que um elemento, por exemplo, em concreto armado que teria uma seção muito maior e um peso também relativo a isso também muito maior. Então a gente consegue ali uma grande versatilidade estrutural pensando nesse sentido. O peso total da estrutura vai ser relativamente menor, por quê? Exatamente por isso, porque a gente, embora a densidade do aço, se for comparar, por exemplo, com o concreto, se eu pegar um blocão ali de concreto e um blocão de aço, provavelmente o peso daquele blocão de aço vai ser maior. Por quê? Porque o concreto, como eu comentei com vocês lá, ele é basicamente uma esponjona. Então ele tem muita parte, tem muito ar ainda contido ali no interior da sua estrutura. Então ele vai ter uma densidade relativamente menor quando a gente comparar com o aço. Ainda vai ser bem elevada, claro, mas a do aço ainda vai ser muito maior. Então como que a gente vai conseguir um peso menor final da estrutura ali? Exatamente porque a gente consegue trabalhar com perfis mais delgados. Então perfis ali com espessuras menores, se a gente for trabalhar com perfil em H, perfil, perfil em H, perfil em C, também pode ser um perfil em U, se for um pouquinho mais maior, perfil em L. Então, com esses perfis aqui, a gente consegue uma resistência muito elevada, muito próxima ali, não necessariamente menor, pode ser até maior do que o próprio concreto armado convencional. Uma pequena desvantagem, que não vai ser uma desvantagem necessariamente, mas é que ele precisa de um detalhamento muito mais elevado. Por quê? Porque toda a parte de encaixe dele, as emendas que têm que ser realizadas nas peças de aço, elas têm que ser muito bem detalhadas. Porque a parte de junção ali dos meus elementos, ela também faz parte de toda a questão estrutural. Então, se for subdimensionada, se eu não prever, por exemplo, as cargas de uma maneira adequada, vai resultar em problemas sim para a minha estrutura. Então tem que ter uma quantidade, um potencial de detalhamento muito mais elevado. Claro, para o concreto armado convencional, eu também preciso detalhar muito bem a minha estrutura. Mas aqui, basicamente, se eu não detalhar, não tem como sair a minha edificação. Eu preciso daquele detalhamento, principalmente das ligações, até porque durante ali a preparação dos meus elementos metálicos, então quando eu ainda estou lá na fase de preparação, eu vou realizar os furos naqueles elementos e esses furos que nesses furos que vão ser posicionados os elementos da minha ligação. Então vão ser posicionadas as chapas ali que vão ser parafusados depois para estar realizando a emenda efetiva daqueles elementos. Então tudo tem que ser muito bem planejado, tem que estar tudo no esquadro, muito certinho, para não gerar um problema na obra que possivelmente não resultaria no encaixe ali e teria muito problema para estar resolvendo na hora e não dá muito para resolver, porque uma vez que foi feito o furo, você não pode ali mudar o furo do lugar, não, a peça possivelmente vai ser perdida. Mão de obra especializada, exatamente por isso, porque a gente precisa dessa qualidade final ali de acabamento das ligações, principalmente quando a gente está trabalhando com esse tipo de estrutura. Então, vai precisar de um pessoal que no mínimo saiba trabalhar com esse tipo de coisa, com esse tipo de elemento estrutural. E também é uma vantagem que eu considero como uma grande vantagem, não só desse material, mas ele permite isso, que é a possibilidade de combinação com outros processos com outros sistemas construtivos. Então, como assim? Por exemplo, quando eu quero aproveitar ali, vamos supor que eu tenho uma limitação orçamentária, por exemplo, e eu quero fazer um prédio com determinadas características, é um prédio razoavelmente grande, e eu preciso, por algum motivo, economizar na fundação desse prédio. Talvez seja muito interessante eu começar a fazer esse prédio com as partes inferiores em concreto armado. Conforme eu for subindo, eu posso optar por estar fazendo a parte superior a elementificação da estrutura, pelo menos, em aço. Por que eu faria isso? Porque como eu preciso estar economizando ali na fundação, ao eu estar utilizando a parte superior de aço, eu vou estar implicando em um peso muito menor para aquela etapa de fundação. Então isso vai resultar que eu preciso de uma fundação um pouco menos rigorosa, então, consequentemente, um pouco mais barata. Então isso também vai estar relacionado com essa possibilidade. Também posso estar combinando ali o aço com a estrutura de aço com estruturas de madeira, com alvenaria estrutural, também é possível fazer essa combinação. Então acaba tendo uma grande versatilidade ali quando a gente trata desse elemento como um elemento construtivo.
Então, dentro desses parâmetros construtivos ali do nosso aço, a gente então não pode esquecer também que ele, assim como os outros materiais, ele tem alguns potenciais, não necessariamente defeitos, mas algumas características que são intrínsecas a esse material. Então, por exemplo, como a gente está tratando aqui com um elemento metálico, como a gente está tratando com um elemento metálico, ele está assim passível de corrosão. Então, passou uma moto. Ele é assim passível de corrosão. Então, assim como o ferro ali, quando a gente está tratando com o ferro puro, ele quer voltar ao seu estado natural. E o estado natural dele não é o estado moldado ali que a gente preparou. Ele quer voltar lá para o estado de menor estágio de oxidação. Então ele vai, essa ferrugem que é formada nele, é o ferro tentando voltar ao seu estado natural. Então o aço ali, como ele contém uma grande porcentagem de ferro, a grande maioria a grande percentual do nosso aço é de ferro, então isso vai estar relacionado com essa característica. Ele vai tender a oxidar, principalmente se as condições ali que o meio estiver proporcionando forem propícias para estar acontecendo isso. Então, quais que são as principais causadores ali, quais que são as principais etapas que estão relacionadas ao processo de falha no nosso projeto? Não necessariamente só a oxidação, mas também os outros efeitos que vão estar relacionados com o nosso aço. Então, o primeiro deles seria a má qualidade do projeto. Por que a má qualidade do projeto está relacionada com as falhas nas nossas estruturas de aço? Porque essa má qualidade, ela não só vai estar relacionada ali com a utilização, por exemplo, de materiais inadequados, e estaria muito relacionado aqui com a falta de qualidade dos materiais, que sim, é um problema, e dependendo das características do metal ali que a gente for estar utilizando, não necessariamente ele vai ter uma qualidade ruim, mas posso estar utilizando, por exemplo, um tipo de aço que é inadequado para aquele tipo de situação. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou numa situação ali de praia, que eu tenho todo o contato com a maresia, eu estou utilizando um tipo de aço que não passou por nenhum processo de proteção, não tem nenhuma camada ali protetora. Então, embora aquele aço seja muito bom para alguma outra determinada situação, por exemplo, para fazer uma casa em uma região de campo ali, seria um aço perfeito. Para aquela situação do ambiente marinho, ele não vai servir, porque ele vai acabar corroendo de uma maneira muito rápida, porque não tem aquela proteção. Então, não só a qualidade ali, necessariamente do material, mas a qualidade do projeto, porque esse tipo de falha, quando eu não prevejo ali a situação onde eu vou estar utilizando e o tipo de material adequado que eu vou ter que empregar naquela situação, vai estar relacionado com a falta de qualidade do projeto. Deixa eu só editar mais, beleza. Então vai estar relacionado também com a má qualidade do projeto. Além disso, o que está intrínseco ali na má qualidade do projeto? A falta de previsão, por exemplo, de cargas que vão estar sendo exercidas sobre a minha estrutura. Então, por exemplo, quando eu faço lá o projeto prevendo uma situação para uma edificação normal, digamos, e na verdade depois eu vou descobrir que aquela edificação vai ser utilizada como uma biblioteca, como um hospital, como algum tipo de clínica, alguma coisa assim, as cargas que vão estar sendo aplicadas sobre aquela estrutura serão diferenciadas. Então, obviamente, vai estar implicando em deformações diferenciais para aquela minha estrutura. Ah, mas isso não se aplica só para o aço. Exatamente, não só para o aço, mas vai estar relacionado sim com defeitos ali da minha estrutura que vão estar implicando em manifestações patológicas para o meu aço, deformações excessivas que vão estar resultando em prejuízos para a utilização daqueles elementos. A ineficiência do detalhamento. Como eu estava comentando com vocês ali, quando eu tenho uma ausência de detalhamento específico, e quando eu não faço as ligações, o detalhamento das ligações, principalmente de uma maneira eficiente, então eu não previ ali a quantidade correta de parafusos, ou não detalhei exatamente como que eles deveriam ter sido furados. Quando a gente faz um projeto ali em aço, a gente pode trabalhar com vários tipos de perfis para fazer ligação. Então, geralmente a gente faz ali os furinhos, a previsão dos furos para os parafusos, em sequência. Então, ali várias colunas, geralmente 2 ou 3 colunas e vários parafusos que são ligadas. Mas pode acontecer que eu faça uma previsão
Por exemplo, não é interessante ali eu estar realizando esses furos em uma sequência direta. Então eu faço a primeira camada aqui, a segunda camada ela é um pouquinho deslocada, porque eu não quero que esses furos eles fiquem na mesma seção. Então pode acontecer isso, é um método construtivo que pode ser utilizado. Então, de repente, se eu não prevejo exatamente qual é o posicionamento desses furos que vão ser posicionados os parafusos, não prevejo em ambas as peças, né, que vão ser conectadas, na verdade. Então pode estar resultando em uma falha ali, principalmente uma falha de ligação, que vai estar unindo toda aquela parte estrutural. Então vai resultar em um prejuízo bem grande. Isso aqui também vai implicar em outro tipo de, de causa de falha ali, que vai estar relacionado principalmente com a falha nos processos. Que processo agora? O processo é exatamente de montagem. Então se eu não tenho uma equipe ali capacitada para estar realizando a leitura adequada daqueles projetos, então, por exemplo, meu projeto está previsto isso aqui, é os furinhos deslocados ali. E o pessoal que foi lá e furou, realizou isso aqui, já está errado, já vai provavelmente dar alguma deformação excessiva ali nos meus elementos metálicos, na estrutura, e vai estar resultando em prejuízo então de montagem e da utilização final daquela edificação. Então vai estar relacionado também com esse tipo de problema, exatamente na montagem das nossas peças. A ausência de manutenção. O que vai estar relacionado com a ausência de manutenção? Então todo tipo de estrutura ele precisa de alguma manutenção. Seja ela de concreto armado, de madeira, alvenaria, qualquer tipo de estrutura a gente tem que estar atento. Mas qual que é o prazo ali de manutenção? Aí varia de acordo com o tipo de estrutura, com o tipo de utilização, com a localização, onde essa estrutura vai estar posicionada. Então existem vários fatores que vão determinar qual que é o prazo de manutenção. Até hoje existem muitas pesquisas ali, uma região de pesquisa muito forte sobre isso. Ela no ITA tem uma professora Mariângela, que ela é referência mundial com relação a isso, mas nem assim a gente conseguiu definir prazos exatamente definidos ali, quando que tem que ser realizadas as manutenções. Existem normas que citam alguma coisa ou outra, mas ninguém chegou a bater o martelo, não. Se fizer manutenção com tanto tempo ali, você tem certeza que não vai dar problema na estrutura. Não, mesmo assim a gente pode ainda estar tendo problemas, porque existem muitas variáveis ali que estão relacionadas, variáveis climáticas. Nem todo ano ali a gente tem as mesmas condições climáticas, então sempre está variando. A gente sempre tem situações diferenciadas que podem estar influenciando isso. Então por que é importante a gente estar fazendo a manutenção? Por que é importante tanto o usuário quanto o executor ali sempre estar atento com as condições? Porque com a ausência ali da manutenção, a gente pode implicar em danos. Como assim danos? Por exemplo aqui, essa pintura por algum motivo ou esbarrou, ou encostou alguma coisa e ela acabou desplacando. Pode ser que essa pintura aqui ela fosse responsável por estar protegendo a parte metálica dessa estrutura. Então a parte do metal, aqui do ferro propriamente dito desse elemento. Então, a partir do momento que eu não tenho mais aquela proteção, meu ferro está exposto a exatamente a oxidação. Então pode resultar em uma manifestação patológica, um processo corrosivo que vai estar prejudicando a qualidade final daquele metal. Então também, exatamente por isso que é muito importante realizar a manutenção. Que mais? Sobrecarga da estrutura. Pelo mesmo motivo ali da má qualidade do projeto, então se a utilização agora, ou vamos supor que o projetista fez lá tudo certinho, mas agora os usuários fizeram um uso inadequado daquela estrutura, então modificaram depois lá a finalidade dela, foi feita com um edifício comercial e depois mudaram para uma biblioteca. Então vai gerar impactos ali na estrutura e vai estar deformando de uma maneira excessiva, provavelmente, e vai estar gerando então em danos ali, não só visuais, mas danos estruturais para aquela edificação. Então também vai ser prejudicial dessa maneira. Então vamos lá. Uma das primeiras tipos de falha que a gente vai estar tratando com relação ali ao nosso aço é exatamente as falhas nas ligações. Por que eu estou batendo tanto na tecla ali da falha nas ligações? Porque quando a gente trata de estruturas metálicas, somente estruturas confeccionadas em aço industrial ali, um dos principais pontos de fragilidade vai ser na ligação. Por que acontece isso? Porque como eu comentei para vocês, quando a gente está produzindo lá os nossos elementos, esses elementos eles passam por um processo muito rigoroso de fabricação. Então a gente tem lá, são processos industrializados, então o controle da matéria-prima que está entrando é muito rigoroso. Todo o processo ali de aquecimento, de mistura desses elementos é muito rigoroso.
Existem inspeções finais ali que são realizadas para verificar a integridade daqueles elementos, para garantir que quando saia daquela fábrica, os elementos eles têm uma grande homogeneidade e uma padronização que vai estar relacionada exatamente com o que eu pedi quando eu fiz a solicitação daquele pedido, por exemplo, para estar sendo realizada a compra daquele material. Então, a partir disso, eu tenho uma garantia ali de que aquele elemento ele tem o que foi pedido. Então, se eu peço lá com determinada resistência, com determinadas características de fragilidade, de resiliência, eu posso confiar na fábrica que aquele elemento tem. Mas então, por que que ali na ligação então vai ser o ponto de fragilidade? Porque como eu tenho elementos ali que são muito resistentes, eu posso garantir que eles têm essa resistência, eu preciso ligar ele ainda com os outros elementos. Então, quando eu faço a ligação da viga aqui com esse pilar, por exemplo, eles não são elementos que foram pré-fabricados, então eles não vieram prontos ali da minha fábrica. Então, eu vou estar realizando essa união entre eles na obra. E como que eu vou realizar essa união? Pode ser ali com a utilização de soldas, com a utilização de parafusos, mas vai passar ainda por um processo manual ali e não necessariamente o operador ele vai ser o especialista naquela situação. Então, eu sempre estou sujeito a falhas ali. Então, ali vai ser exatamente esse ponto de maior delicadeza da minha estrutura. Por isso que tem que ter um rigor ali, tanto de projeto quanto de fiscalização na hora da execução, principalmente nessas etapas, para evitar esses problemas futuros ali que vão estar relacionados, por exemplo, com a falta de inspeção e com a falta de homogeneidade, de continuidade ali na minha peça. Por quê? Porque quando a gente faz uma ligação, a gente tem que garantir, obviamente isso é, não vai ser 100% nunca, na teoria é 100%, mas na prática nunca vai transmitir 100% dos esforços. A gente tem que garantir que aquela ligação que está sendo realizada ali, seja por parafuso, seja por ligação, ela está transmitindo os esforços de um elemento para o outro de uma maneira adequada, de acordo com o que foi previsto em projeto. Então, por isso que tem que ser executada exatamente como foi previsto, para não gerar essas descontinuidades ali da minha ligação. Então, por isso que é muito importante a gente estar fiscalizando ali quanto à presença de manifestações patológicas nessas regiões. Então, uma manifestação ali que sempre a gente pode estar verificando é exatamente a execução incorreta desse tipo de ligação. Então, existem vários métodos ali para estar se executando uma solda, por exemplo, entre os elementos metálicos. A gente tem aqui a solda reta, que vai ser posicionada sobre a nossa superfície metálica, então é um filete de solda que vai posicionado em cima dos elementos, eu não estou consumindo parte daquele elemento ali para estar realizando esse tipo de solda. A gente tem a solda simples e a solda dupla. Solda simples, quando só tem um lado do elemento submetido a esse tipo de sistema, e a solda dupla, então, seria quando eu tenho duas laterais desse elemento, então eu teria a solda tanto realizada desse lado, quanto desse outro lado aqui que não está aparecendo, seria uma solda dupla. Tem vários, então, tipos aqui que eu só trouxe mais a título de curiosidade para vocês saberem como funciona. A gente tem as soldas de entalhe aqui, que elas servem um pouco mais para ligação entre dois elementos retos, então eu estou fazendo a ligação aqui, não necessariamente de vigas, aqui se enquadrariam mais elementos mais delgados ali, mais finos, mas então eu estou fazendo essa união aqui. Eu faço esse tipo de solda em entalhe exatamente porque eu vou praticamente derreter essa pontinha aqui desse material, unindo claro com outro metal ali na superfície, e vou estar proporcionando essa união que acaba sendo bem resistente e bem interessante para a gente. Então, além disso, esse metal ali que é utilizado para solda também tem determinadas características que vão ser delimitadas em projeto. E tem vários materiais que podem estar sendo utilizados ali, várias qualidades de materiais que vão variar ali desde do tipo de fabricação desse material, desse metal que é derretido aqui para ser colocado aqui, o tipo desse metal, até a temperatura, por exemplo, em que ele é aquecido e que ele vai derreter. Então a gente tem todos esses parâmetros, a espessura em que é derretido, tudo isso vai estar influenciando a qualidade final ali da nossa solda e a qualidade então final do elemento de ligação em si, que é responsável em grande parte pela estruturação da modificação, pela permanência dela como ela deve ser. Então a gente também tem aqui, ainda relacionado ali com as ligações, as falhas que estão relacionadas então à insuficiência ali basicamente da qualidade daquele elemento de ligação.
Então, como assim? Quando a gente tem ligações parafusadas aqui, o elemento que vai estar submetido ali a resistir aos nossos esforços vai ser exatamente o parafuso. Obviamente, a gente nunca vai estar utilizando só um parafuso aqui. Por quê? Porque quando a gente utiliza um parafuso, todo aquele elemento ele pode estar trabalhando, ele vai ter ainda o seu giro ali. Então, é só vocês imaginarem, por exemplo, vocês pegarem ali duas réguas e posicionar só um pininho metálico ali no meio. Vocês conseguem ainda girar essa régua, você pode fixar uma delas, mas a outra vai continuar girando. Então, no mínimo, ali a gente vai estar trabalhando de uma maneira bem simplificada ali com duas camadas de parafusos. Geralmente não é só uma camada de parafuso que é utilizada, então aqui vocês podem ver a gente tem várias camadas aqui de parafusos, várias colunas de parafuso que estão sendo utilizadas, exatamente para a gente conseguir proporcionar essa rigidez necessária para a nossa ligação, para estar podendo afirmar com uma certeza razoável aqui, pelo menos no quesito do projeto, que esse elemento aqui, essa viga aqui que está sendo ligada com essa aqui, elas têm uma continuidade entre elas, então elas não têm, elas conseguem trabalhar como se fossem um elemento só. Então, nesse caso aqui, é o parafuso que vai estar exercendo essa posição de continuidade. Então, se eu não tiver um parafuso ali com as características adequadas de resistência, de rigidez, eu posso ter algumas deformações. Então, por exemplo, aqui, eu estou tendo uma questão de cisalhamento do meu parafuso. Então, eu estou tendo um processo de corte ali no meu parafuso. Então, isso não é interessante porque eu estou perdendo todas as características ali que eu preciso que esse parafuso tenha. Então, por isso que também a parte de projeto, não só dos elementos estruturais, mas do parafuso, da ligação, também é muito importante. Claro, a função ali do projetista não vai ser, eu vou projetar um parafuso ali com determinada resistência. Não, mas você tem que saber delimitar, eu preciso de um parafuso que tenha determinada resistência, e daí você vai ver se isso é comercial, se você precisa fabricar alguma coisa nesse sentido. Mas você precisa sim estar calculando, projetando de maneira adequada essa etapa da nossa ligação. E outra característica também que tem que ser muito bem pensada é a questão de corrosão. Então, assim como os elementos ali, as nossas vigas e os pilares, os parafusos também são compostos de aço. Embora eles ali tenham proporções diferentes de ferro e de carbono na sua composição e também tem alguns outros elementos que aumentam a resistência à oxidação, ele também está sujeito à oxidação, dependendo das condições climáticas e temporais ali que a gente vai ter. Então, a partir disso, eu sempre tenho que estar atento também se aquele parafuso, se aquele material que eu vou estar utilizando, ele é adequado para estar resistindo aquilo ali. Por quê? Porque assim que eu começo um processo de corrosão, um elemento, invariavelmente eu vou estar perdendo um pouquinho daquela seção. Então, cada camada ali de corrosão que está saindo da minha superfície metálica, eu estou perdendo um pouquinho daquele material, estou perdendo um pouquinho de ferro que tinha ali, estou perdendo um pouquinho de manganês, de níquel que tinha naquela camada, e a seção vai ficando cada vez mais fina. Quando eu tenho uma seção cada vez mais fina, eu estou perdendo a capacidade de resistência daquele elemento. Cara, isso ainda sem considerar, por exemplo, que quando tem uma camada ali de corrosão, uma camada de produto oxidado, aquele material vai ficando mais rígido, mais quebradiço ali naquela situação. Então pode não ser muito interessante também numa ligação que ela se rompa repentinamente. Então, vocês imaginem ali, o que é melhor, por exemplo, de um ponto de vista de segurança. Por exemplo, eu tenho uma edificação e ela ultrapassou a capacidade do suporte, então ela está aguentando mais carga do que ela pode suportar, então ela vai ruir alguma hora ou outra. Então o que é mais interessante? É a minha edificação ali, ela começa a deformar devagarzinho e a pessoa consiga olhar, opa, mas isso aqui tá meio torto, essa janela aqui tá envergando pro lado. Ou que de repente quebre tudo de uma vez só ali, que a ligação ela não resista de forma alguma, quebre e já cai tudo em cima da pessoa se ela nem conseguir ver. Claro que é muito melhor que comece a deformar devagarzinho, as pessoas consigam observar e sair em segurança ainda do prédio. Então isso também vai estar relacionado ali com essa camada de ferrugem, de produto de oxidação, que vai acabar aumentando então as características de fragilidade do meu produto. Aqui eu só trouxe uma imagem de microscopia de como funciona o processo de corrosão. Então, quando o aço, o meu ferro, na verdade, ele vai oxidando aqui, ele vai soltando camadinhas. Essas camadinhas são muito porosas, elas são liberadas da superfície. Então, vai abrindo esses buracos aqui no meu metal
esses buraquinhos eles vão, depois vão se aglomerando e vão formando buracos maiores, é isso que vai diminuindo então a seção no meu material. Os defeitos então relacionados agora ao subdimensionamento. Então como que acontece esse subdimensionamento? Ele vai estar relacionado ali principalmente às características de falha de projeto. Então, seja o projeto realizado de uma maneira inadequada, ou seja a utilização inconsequente ali por parte dos usuários que modificaram a utilidade final daquela edificação, por exemplo, mas o subdimensionamento ali vai estar relacionado com a aplicação de uma carga maior sobre aquele elemento estrutural que ele não foi previsto para resistir. Então ele vai acabar tendo algum processo de deformação, algum tipo de interação ali que ele não deveria estar tendo. Então ali o aço, mesmo ele tendo uma resistência bem elevada, ele é um material relativamente resistente quando a gente trata do quesito estrutural dele, ele ainda vai passar por processo de deformação. Então, quando eu tenho lá essas cargas muito elevadas que estão expostas, aplicadas sobre ele, na verdade, ele pode estar assim sofrendo essas deformações diferenciais que podem estar implicando em prejuízos para a minha estrutura. E por que que ocorrem essas deformações? Muitas delas estão relacionadas com essas falhas de utilização ali, essa utilização inadequada, não falhas na verdade, mas também pode estar relacionada, por exemplo, com a aplicação de ventos nas estruturas. Então, principalmente em prédios ali muito altos, em edifícios com muitos pavimentos, toda a edificação ela vai acabar trabalhando, independente se ela é de concreto armado, se ela é de aço, qualquer material. Então, embora em uma edificação baixa ali a gente não consiga estar observando isso, em uma edificação muito alta a gente consegue observar. Então, o último andar lá, o último pavimento dessa edificação, ele desloca alguns milímetros ali, talvez alguns centímetros, com relação ao nosso primeiro pavimento. Então, essa deformação ela acontece, mas ela é prevista em projeto. Então, essa deformação ali, ela vai acabar sendo resistida pela minha estrutura. Ele vai estar trabalhando de forma a resistir isso. Mas pode ser que numa situação ali onde eu tive um subdimensionamento, uma falha de projeto, por exemplo, que aquela edificação ela vai deformar demais. Então, ela deformou demais e o elemento acabou sendo danificado. O meu elemento que estava resistindo a esse processo acabou sendo danificado. Então a gente vai ter algumas situações, como por exemplo, a torção dos meus elementos. Então aqui é aplicada uma carga aqui em cima. Aqui na verdade é uma situação só de teste. Geralmente a gente evita que ocorra esse processo, até porque são muitos processos de cálculo e ninguém vai construir meio que na louca sem fazer várias verificações antes. Mas todos esses elementos eles são testados e eles podem passar assim por essas deformações que a gente tem que estar prevendo em projeto. Por isso que é muito importante ali a grande rigorosidade, a qualidade do projeto que está sendo executado. E também um grande processo ali de defeito que vai estar acontecendo no nosso é exatamente a corrosão. Eu já falei para vocês o que é a corrosão, mas agora eu vou falar especificamente como que acontece esse processo corrosivo. Então vamos lá. O que é esse processo de corrosão? Então quando a gente tem ali a nossa estrutura de aço carbono, que na verdade tem uma grande quantidade de ferro na sua composição, a gente tem esse material que passou por grandes processos industriais ali. Então ele foi aquecido, foi moldado, foi misturado com outros componentes, passou por diversas etapas ali até ter aquele aspecto finalizado que é o que a gente quer utilizar, seja o aço carbono, seja o aço estrutural que a gente vai estar utilizando, mas ambos ali passaram por diversos processos, por diversas etapas, até ter aquele aspecto acinzentado ali que a gente observa neles quando a gente está comprando, aquele aço bonitinho, padronizado. Mas esse aspecto dele não é, se a gente for imaginar ali do ponto de vista do ferro agora, não é o estado mais confortável para ele. É como, por exemplo, uma analogia bem bobinha, mas se for imaginar o que é mais confortável para você, ficar de pijama em casa ou você ter que se vestir ali, caso os homens colocar todo um terno, sapato social ali, ficar vestindo só isso agora, ou as mulheres lá colocar vestidos, ter que se arrumar tudo. Então, claro que o pijama vai ser muito mais confortável. Basicamente, o ferro ali, ele quer voltar a vestir o pijaminha dele, ele quer sair dessa roupa social dele e voltar lá para o seu conforto, que é o estágio de menor oxidação.
Então é o menor NOx dele, ele mais próximo de zero. Então o ferro também quer ficar nesse estágio. Por isso exatamente que vai acontecer esse processo de oxidação. Então aqui, quando a gente tem disponibilidade de oxigênio e de umidade, que está sendo representado pela água, em contato com o ferro a gente vai formar alguns produtos. O que são esses produtos? Inicialmente aqui a gente vai estar formando ali os hidróxidos de ferro, os óxidos iniciais que vão ser ali, nesse caso a magnetita. A gente também tem a formação de hematita, que é o Fe2O3. Então tem diversos processos ali que vão sendo, diversos outros compostos que vão sendo formados na superfície e vão estar relacionados exatamente com esse número de oxidação. Então quanto mais próximo ali do estágio natural da oxidação do ferro, mais confortável ele vai estar. Então é exatamente por isso que vai estar acontecendo esse processo de corrosão. Ah, professor, mas e quando tem agentes agressivos lá, o íon cloreto que você falou na penúltima aula? Sim, o íon cloreto, ele vai estar atuando basicamente como um catalisador dessas reações. Então ele tem uma capacidade aqui de estar reagindo com o ferro maior ainda do que o oxigênio. Então ele vai estar acelerando esse processo. Tá, mas tem cloro no meio. Sim, ele vai formar cloreto de ferro, só que como o íon cloro é um íon bem vida louca, então ele quer reagir de toda forma. Então ele vai ali, vai reagir com o ferro, e de repente ele já enjoou do ferro, ele já vai sair e vai para outro lado, ele vai querer um ferro novo, ele quer tá reagindo o tempo todo. Então aquele ferro vai ficar liberado. Quando o ferro está liberado, ele está com NOx 2, então vai ter lá ferro 2, ferro 2 mais aqui no caso. Ferro 2 mais vai acabar interagindo com o oxigênio com a água e vai estar formando os nossos hidróxidos. Então no caso vai formar o hidróxido de ferro 2 aqui, o hidróxido de ferro 3 e outros materiais. Então o cloro ele vai estar fazendo basicamente essa mesma reação aqui que eu estou mostrando para vocês, só que de uma forma um pouco mais rápida ainda. Tá, mas por que isso é prejudicial? Primeiro porque a gente está perdendo aqui o ferro, então o ferro está saindo aqui do nosso componente que estava resistindo estruturalmente, esse componente aqui, vai estar formando outros produtos. Esse é o primeiro passo, a gente está perdendo a seção. Outro problema, quando eu tenho ali a formação desses subprodutos, o meu ferro ele não está no seu tamanho inicial. Aqui eu trouxe um gráfico comparativo para vocês. Então aqui seria o nosso ferro no seu tamanho normal, ali enquanto ele está na barra, no elemento de aço normal. A partir do momento que ele começa a oxidar, ele vai formar esses outros subprodutos. Então aqui vocês podem ter uma noção de qual que é a unidade de volume desses outros subprodutos. Então vocês conseguem observar, por exemplo, que o hidróxido de ferro 2 aqui, ele ocupa um volume muito maior do que o nosso elemento de ferro aqui. Então isso vai acabar gerando ali um esforço de tensão sobre a superfície daquele metal, sobre o que tiver na superfície daquele metal. Seja a pintura, que teoricamente estaria protegendo ele, alguma outra camada de revestimento, então, por exemplo, o nosso acabamento cerâmico, alguma coisa assim, que estaria protegendo aquele metal. Então vai acabar exercendo essas forças de tensão ali e pode estar gerando um desplacamento ou descolamento da pintura, que vai intensificar esse processo de corrosão e tudo mais. Além disso, então a redução aqui na resistência mecânica vai estar relacionada diretamente ali com a perda de seção e a diminuição da elasticidade vai estar relacionada com a formação de subprodutos aqui, que eles têm características muito menos resilientes quando comparado ao ferro convencional. Então eles são muito mais quebradiços do que o nosso ferro. Então está diminuindo ali a ductilidade e a elasticidade do nosso produto final. Por isso que a corrosão acaba sendo muito agressiva. Quais que são os processos, então, que vão estar relacionados com essa corrosão que vai estar acontecendo ali, com todos esses processos que eu falei para vocês? Então, o que pode desencadear isso? Diferentes pontos de tensão em uma mesma peça. Então, ali, quando eu tenho um elemento estrutural, por exemplo, aqui, vamos supor uma viga. E nessa viga, eu tenho um carregamento muito elevado aqui, tem uma flechona aqui, bem robusta, que está sendo aplicada sobre essa parte da viga. E aqui eu tenho praticamente nenhuma carga, só uma flechinha ali que está representando essa carga. Então essa tensão diferencial aqui, vocês podem imaginar, imagine agora, sejam criativos aqui, imagine que eu tenho todas essas moléculazinhas do aço sendo comprimidas bem uma pertinho da outra, porque eu tenho uma tensão muito grande sendo exercida sobre elas. Aqui elas estão bem mais tranquilas, então elas ficam bem mais espaçadas uma em relação à outra, estão bem mais de boa. Então essa diferença ali de concentração
molecular e atômica aqui no meu elemento, vai gerar uma diferença eletrônica. Como assim uma diferença eletrônica? Então aqui, como eu tenho os átomos muito mais pertinho do outro, a quantidade de elétrons que vai estar presente ali é diferente da quantidade de elétrons que vai estar presente nessa região aqui. Então essa diferenciação ali vai acabar resultando em uma diferença de potencial. Diferença potencial que está relacionada diretamente ali com a quantidade de elétrons que vai ter naquela região. Então essa diferença de potencial entre os dois elementos pode estar resultando numa pilha. Como assim uma pilha? Uma pilha é muito semelhante àquela que vocês viram lá no ensino médio, que vai funcionar então quando eu tenho um potencial de corrosão aqui, o meu cátodo e o meu ânodo, vai ter a transferência de elétrons e a formação ali de acúmulo de subprodutos ou a corrosão propriamente dita. Então esse processo ali vai estar delimitando a corrosão do meu elemento metálico e uma mesma peça com o mesmo material somente porque eu tenho cargas concentradas de uma maneira diferente naquela região. Então isso é uma das causas que vai estar resultando ali no processo corrosivo, pontos de tensão diferenciais em uma mesma peça. Deposição de partículas sobre um elemento metálico. Então muito semelhante aqui a esse processo, então imaginar novamente aqui a minha viguinha, mas aqui então tem uma deposição muito grande de determinado material. Não sei qual material, qualquer material que vocês podem estar imaginando ali. Eles vão ter então uma carga elétrica que é intrínseca a eles, então nenhum material é 100% isolante. Então sempre vai ter alguma carga elétrica ali, ou vai ser positivo ou negativo, independente do que seja. E se esse material é depositado aqui e não é depositado aqui, eu já estou formando novamente aquela diferença de potencial. Então novamente pode ser que eu esteja formando uma pilha aqui, principalmente se eu tiver ali a umidade necessária para estar formando aquela pilha. Então sim, pode estar induzindo um processo corrosivo ali, exatamente pela deposição de partículas sólidas naquele material. Estou formando ali eletrólitos que vão estar resultando no processo corrosivo. A passagem por processos térmicos. Então, como assim processos térmicos? Aqui o principal exemplo quando a gente trata de metal é exatamente as nossas soldas. Então, como que funciona? Quando eu tenho formando ali, estou tentando unir dois elementos aqui. Quando eu quero unir esses elementos, eu vou estar fazendo a solda entre eles aqui. Quando eu estou realizando essa solda aqui no meio, essa região aqui dessa parte esquerda do material e dessa parte aqui, elas vão acabar esquentando, porque a solda é um processo ali, né, está esquentando o metal para estar unindo eles. Então isso aqui vai estar esquentando muito mais do que essa outra parte aqui. Esse processo ali de esquentar esse material está modificando microscopicamente ali a estrutura daquele metal. Então vai estar gerando ali uma formação de tensões, alguma coisa nesse sentido, para esse material também. Então esse processo ali, quando eu estou modificando a tensão que está sendo exercida sobre esse material, eu posso estar gerando pontos de tensão também, que são diferenciais. Eu estou gerando uma região um pouco mais tensionada do que a outra região. Então eu posso estar induzindo ali a formação de uma pilha que vai estar induzindo o processo de corrosão. Então beleza, aqui a gente viu os principais processos que estão associados principalmente à corrosão do material. Eu trouxe também agora uma imagem de microscopia para vocês, para estar mostrando o que é formado, quais são esses produtos formados ali no processo corrosivo. Deixa eu só limpar aqui. Então beleza, o que é formado então? Então aqui a gente tem, aqui é uma região teoricamente sã do nosso material, essa regiãozinha aqui em cima. Então vocês podem estar observando, aqui na verdade é um material que já está bem corroído, por isso que tem poucas dessas regiões. Mas então o nosso metal aqui, ele seria mais ou menos assim, é relativamente homogêneo. Então tem ali as suas características intrínsecas ao metal, mas ele é bem contínuo. Quando ele está tendo um processo de corrosão, a gente tem a formação de diversos subprodutos. Então, por exemplo, nessa região aqui, que é uma interface ali no processo corrosivo, a gente tem a formação dessas camadinhas estranhas aqui, esses negocinhos esquisitos que parecem um monte de tubinho. O que são esses tubinhos? É o hidróxido de ferro. Então, esse é um material ali que ele vai sendo formado, o hidróxido de ferro ali que eu mostrei no slide anterior para vocês, que tem um volume um pouquinho maior, ele vai sendo formado ao longo do tempo. Então, esses tubinhos aqui, eles vão crescendo. E quando eles não têm mais espaço ali para crescer, eles querem continuar crescendo. Então, eles vão estar exercendo uma tensão ali até que eles destruam a camada que está em cima deles eles consigam progredir. Então só para vocês observarem ali como que é mais ou menos o formato deles. Aqui também é outro tipo de óxido que está sendo formado, então vocês olhem e como ele não é homogêneo, não é todo preenchido aqui,
uma quantidade menor de ferro consegue estar proporcionando um volume muito maior. Então esse crescimento volumétrico é muito intenso. Por isso também que vai estar resultando nesse processo corrosivo ali, no desplacamento de todo esse material. Então aqui é mais a título de curiosidade para vocês estarem observando o que acontece microscopicamente, não é só a ferrugem ali que vocês podem estar observando. É mais ou menos esses produtos aqui que estão sendo formados. Eu tenho também o último defeito aqui que vai estar relacionado com as nossas estruturas de aço, que é uma situação de incêndio. Então, último não, acho que é o penúltimo. Mas então, uma situação de incêndio, o que acontece? Quando tem ali temperaturas muito elevadas, então lá acima dos 1200 graus Celsius, uma situação de incêndio relativamente intenso, o aço ele pode estar ficando muito mais próximo ali do seu ponto de fusão. O que acontece quando tem um material muito próximo do ponto de fusão? Ele quer se tornar líquido, então ele vai se tornando aos pouquinhos ali mais maleável, você consegue estar moldando ele com uma maior facilidade. Então a partir disso, todo o aspecto estrutural que esse meu metal tinha ali, que estava resistindo, ele vai sendo perdido, então eu consigo ali, a carga que está sendo aplicada sobre esse material, ela vai acabar moldando esse material, é, ele vai acabar cedendo ao esforço dessa carga, então isso vai gerar na ruptura da minha edificação. O que eu posso estar fazendo, o que eu posso estar adaptando ali para estar melhorando essas condições, então, nas minhas estruturas, principalmente as estruturas de aço. Existem hoje diversos tipos de pintura ali, que não necessariamente é uma pintura, na verdade é uma camada de proteção e revestimento, que podem ser aplicadas ali sobre as minhas superfícies metálicas, que elas vão exercer algum tipo de proteção. Por exemplo, esse tipo de pintura aqui, que eu não me recordo o nome agora, mas eu vou colocar no slide depois. Esse tipo de pintura aqui, ele quando está acima de uma temperatura, temperaturas elevadas, ele vai acabar formando uma espécie de espuma naquela superfície. Então ele vai acabar expandindo ali naquela superfície metálica. Quando ele forma essa espuma ela tem uma capacidade de resistir à temperatura muito maior do que tanto o aço quanto a tinta propriamente dita. Então ela vai acabar protegendo aquela estrutura metálica por um período muito maior de tempo, pelo menos. Então vai dar tempo de realizar todo o processo de salvamento, talvez apagar o incêndio, sem danificar tanto a minha estrutura, possibilitando então um salvamento de vidas. Então acaba sendo a gente já tem processos bem interessantes ali de tratamento do nosso aço. A gente também tem defeitos ali que vão estar relacionados, agora sim o último que vai estar relacionado à utilização mista da nossa estrutura. Tá, professor, mas você falou que a gente podia utilizar ali, fazer a mistura dos materiais. Sim, desde que seja adequada, desde que você respeite ali as condições em que a gente precisa estar utilizando aqueles materiais. Vocês têm que respeitar, por exemplo, e quando a gente está tratando de uma mistura entre aço, o aço como elemento estrutural, não o aço utilizado dentro do concreto armado, mas uma estrutura de aço em uma viga de concreto armado, por exemplo, a gente vai ter deformações diferenciais. Então o aço ali, como ele é um material que conduz calor de uma forma mais intensa, ele tende a dilatar um pouquinho mais do que o concreto armado. Então esses coeficientes de dilatação eles têm que ser respeitados e podem ser trabalhados. Como a gente trabalha isso? Com a inserção, por exemplo, de juntas de dilatação, elementos de dilatação ali que vão estar absorvendo basicamente essa dilatação diferencial sem provocar danos para a minha estrutura. Eu também tenho que trabalhar ali respeitando a capacidade de suporte entre esses elementos. Tem que entender que o aço ele resiste ele resiste aos esforços de uma maneira diferente, por exemplo, de uma viga de concreto armado, de uma alvenaria. Então isso também tem que estar sendo respeitado ali, juntamente com as outras condições, como por exemplo a ductilidade, a elasticidade entre esses dois materiais. Outra coisa também que tem que ser muito respeitada, né, tá meio que intrínseco ali na relação, na junção entre eles, mas é exatamente a ligação entre esses dois materiais. Então, a forma com que eu estou realizando ali a emenda entre, por exemplo, uma estrutura aqui, uma laje de concreto armado com uma laje, um deck metálico aqui, também tem que ser respeitada. Ela tem que ser feita de uma maneira adequada para que esses materiais eles consigam se aderir e trabalhar de uma maneira uniforme. Também quando eu estou ligando ali um pilar metálico com uma coluna, uma base de concreto armado.
também tem que ser respeitadas as condições de ligação, tem que ser feitas as escoras, as esperas metálicas ali, para eu ter aquela rigidez, a mesma rigidez lá que a gente trabalhou nas ligações metálicas. Então, para a parte do aço, era basicamente isso. O que a gente vai ver agora? Alguns dos tipos de defeitos que estão relacionados à madeira. É um pouco mais simples do que o aço a gente tem que trabalhar de uma maneira um pouquinho mais intensa ali para entender bem os processos. Mas não por isso, isso não quer dizer, por exemplo, que a madeira ela não precisa também de cuidados especiais, principalmente quando a gente está trabalhando ela como elemento construtivo. Aqui não necessariamente só o nosso wood frame, a gente também tem estruturas ali que são realizadas em madeira, não só em casas antigas, a gente tem casas relativamente modernas ali que utilizam estruturas de madeira. Então, é um material ainda bem adequado ali, também do ponto de vista de sustentabilidade acaba sendo bem interessante, principalmente se for possível utilizar naquela situação. A gente só precisa ter alguns cuidados, principalmente relacionados ali à durabilidade desse material. Então, o que vai estar influenciando exatamente essa durabilidade? O primeiro fator que pode estar gerando algum tipo de dificuldade ali para a utilização desse material são os agentes bióticos. Então, como assim os agentes bióticos? A gente tem diversos ali micro-organismos que podem estar exercendo algum tipo de influência ali, consumindo alguma coisa desse nosso material. O primeiro deles seria a presença de fungos na madeira. Como assim fungos? O que são fungos ali? São micro-organismos, são seres vivos, na verdade, que vão estar consumindo ali a celulose da nossa madeira. O que é a celulose? A celulose é um dos componentes essenciais quando a gente está trabalhando dentro da célula da madeira. Célula da madeira, porque a nossa árvore já foi de um ser vivo. A gente matou ela, na verdade, para estar fazendo os elementos, mas ela tem na sua composição celulose. E o fungo ele acaba se alimentando disso. Então, a partir disso, ele vai acabar se desenvolvendo ali na nossa superfície de madeira, quando ele tem condições específicas, por exemplo, a umidade, ambiente com umidade elevada, temperatura, disponibilidade do oxigênio, e principalmente a madeira como fonte nutritiva, exatamente por essa celulose. Então, quando ele tem essas condições, o fungo ele consegue se proliferar de uma maneira bastante intensa. O fungo ali, ele é um micro-organismo que consegue se multiplicar muito rápido. Então, tem soros ali que é basicamente, não é uma semente, mas como se fosse uma sementinha, tem presente em todos os lugares. Por isso que você dá bobeira ali, você consegue enxergar fungo, bolor na parede da tua casa. Porque a todo momento a gente está respirando esses soros ali que são como se fossem a sementinha dos fungos. Então ele está presente em todos os lugares. Não é diferente com a madeira, então ele consegue ali se proliferar de uma maneira muito rápida, principalmente porque ele tem uma fonte de alimento que ele gosta muito, que é exatamente essas células aqui da nossa madeira. Então ele vai acabar consumindo, vai acabar degradando a nossa madeira. Por quê? Porque quando ele consome a celulose do interior dessas células de madeira, ele vai estar retirando uma parte ali, um elemento estrutural daquela célula. Então ele vai estar resultando ali no amolecimento daquela estrutura celular. Então aqui a gente não está observando a placa final da madeira, está observando a célula microscópica. Então quando ele está tirando aquela camada, ele está deixando a célula maleável. Então vocês imaginarem um monte de células ali molinhas que não conseguem mais resistir, a madeira também vai ficando mole e vai resultar no apodrecimento então dessa peça de madeira. Por isso que ali peças de madeira que já estão muito consumidas por fungos, por exemplo, você aperta, ela tem aquele aspecto mole, quebradiço. Então é exatamente porque ela passou por um processo de degradação, possivelmente por algum tipo de fungo ou algum outro agente biológico ali, pode ser bactéria também, que pode estar atuando em cima da madeira. Outro agente biológico que pode estar atuando ali sobre aquele tipo de superfície são os insetos. Não necessariamente ali só cupins, existem vários insetos que podem acabar se alimentando de algum tipo de madeira, alguma situação específica da madeira, por exemplo, mas o principal deles, claro, que vai ser o cupim, porque é o mais conhecido que se alimenta desse tipo de elemento. Então, o que vai funcionar, então? Por que os cupins eles acabam sendo muito prejudiciais para a madeira que a gente vai estar utilizando como elemento estrutural? Porque eles acabam fazendo orifícios ali, eles fazem túneizinhos dentro da madeira e vão estar consumindo esse material. Então eles estão consumindo ali, não só comendo esse material e trabalhando ali, os cupins eles conseguem absorver os nutrientes da madeira
diferente dos outros seres vivos ali, eles conseguem estar se alimentando disso, eles também muitas vezes fazem daquele elemento de madeira a casa deles, então ali eles vão estar posicionando ovos, estar se reproduzindo de uma maneira bem intensa e acaba multiplicando esse processo de degradação do nosso material. Então por que que isso é prejudicial? Além de ter bichos vivendo ali dentro da madeira. Por que que isso é prejudicial? Porque a gente está perdendo seção daqueles elementos, então está diminuindo ali a quantidade de madeira que estava resistindo antes, agora a gente tem muito menos. Então a gente vai estar degradando aquele sistema, tornando muito mais frágil ali. Além de estar possibilitando então a entrada de outros fatores de degradação. Então, quando eu tenho a madeira aqui protegida, tá fechadinha ali, finalizada, eu tenho uma proteção relativamente alta. Agora vocês imaginem a madeira com um monte de buraquinho. Então toda a umidade ali do ar, todos os materiais, os agentes ali, fungos, bactérias, também estão penetrando para dentro daquela madeira, tem oxigênio. Então pode ser que eu esteja induzindo a presença desses buraquinhos ali causados por cupins, podem estar induzindo a formação de outros processos de degradação. Então está multiplicando ali aquele processo de degradação dentro da minha madeira. Isso é bem comum na verdade, você nunca vai ver uma colônia de cupins bem bonitinha desse jeito aqui, igual tá nessa foto, bem limpinha. Não, geralmente tá tudo apodrecido exatamente por isso, porque o fungo ali vai fazer aqueles buracos, vai entrar fungo, vai estar degradando tudo por dentro da madeira. Quando você vê, já tá tudo podre, além de estar perdendo a seção, ela está toda amolecida, então você perdeu completamente a função estrutural daquele elemento. Então também os insetos eles atuam como agentes bióticos ali bem agressivos para a madeira. A gente também tem os agentes físicos ali, que vai estar relacionada principalmente com a questão de sobrecarga. Sobrecarga, a mesma situação lá que a gente já detalhou para a questão do aço. Então, seja por falha de projeto, porque eu não previ a utilização adequada daquela situação, seja pela má utilização aí dos usuários finais, ou também aqui, não só aqui, mas pro aço também, mas pela questão de desgaste mecânico. Por que que aqui eu acentuei essa questão do desgaste mecânico e pro aço não? Porque no aço, dificilmente, por exemplo, em uma ponte, a gente vai ter a plataforma de rodagem trabalhada em aço. Não, geralmente a plataforma de rodagem é feita em concreto, em algum outro tipo de material, até mesmo madeira. Mas em pontes de madeira, geralmente quando é feita a própria ponte em madeira, a própria a parte de rodagem da ponte também é realizada em madeira. Então essa parte ela vai estar sofrendo todo aquele desgaste. Então, obviamente, todo material tem desgaste, a madeira também tem o desgaste. Então, todo aquele atrito ali entre os pneus e a madeira está removendo um pouquinho o material, está removendo, está adensando. Então, vai gerar algum tipo de desgaste ali, algum tipo de degradação que está relacionado com os agentes físicos. A gente também tem a degradação química. O que está relacionado com essa degradação química? Então, ali os processos que vão estar ocorrendo pela presença ou de ácidos ou de elementos alcalinos que são derramados ou ficam posicionados ali sobre a minha superfície de madeira. Tá, mas o que que eles vão estar fazendo? Então, eles estão alterando ali as características da celulose. Então, quando eu tenho ali materiais líquidos, principalmente ali, que têm características de pH ou muito elevadas, no caso das bases alcalinas, ou muito ácidos ali com pH reduzidos, eu estou modificando a estrutura celular daquele elemento. Então, ali eu tenho ligações químicas que estão ocorrendo que fornecem então a integridade estrutural da minha madeira. Quando eu tenho processos de pH alterados, eu estou modificando aquelas condições, então eu posso estar resultando ali na degradação da celulose, da lignina, de diversos materiais que são componentes ali da, da parede celular da madeira. Então, vou estar modificando, posso estar gerando um processo de degradação. E como que eu tenho, então, não necessariamente, como que eu tenho esses líquidos presentes na minha madeira? Não necessariamente está relacionado ali com alguém ir lá e derramar, por exemplo, um pote de ácido clorídrico na madeira. Dificilmente alguém vai estar carregando ali um pote de ácido clorídrico e vai derrubar em cima da madeira. Mas pode acontecer, por exemplo, quando eu tenho lá um parafuso que está fazendo aquela ligação e por algum motivo aquele parafuso, seja saiu a camada de proteção, algum motivo qualquer, ele começou a corroer. Então, quando está realizando aquele processo de corrosão ali, eu estou formando outros produtos. Então, como eu comentei para vocês lá, vou estar formando aqui FeOH2, que é o hidróxido de ferro 2.
Então eu estou consumindo aqui, estou formando aqui no FeOH2 o H, que é a parte básica dessa equação. Mas se vocês forem imaginar a água lá, eu tenho 2 hidrogênios com um hidrogênio solto aqui. Então naquela reação, eu estou acabando liberando hidrogênios naquele líquido, naquela solução que está contida. Quando eu estou liberando hidrogênios ali naquela situação, eu estou acidificando aquela solução. Então eu estou diminuindo o pH, estou tornando aquela solução mais ácida. Então o processo de corrosão ali, ele libera uma solução ácida. Essa solução ali, então, do parafuso, resultante da oxidação do parafuso, é uma solução ácida que pode estar iniciando ali um processo de degradação na madeira. Claro, se vocês forem imaginar ali, tá, mas é só um parafusinho, não vai degradar todo o elemento. Sim, mas vocês têm que imaginar isso ao longo de muitos anos, de muitos parafusos, de muitos processos ali que vão se intensificando ao longo do tempo e vão degradando o material. Então, isso vai estar lhe proporcionando a ocorrência de mais processos de degradação naquela região. Seja pela proliferação de fungos ali que talvez podem se beneficiar desse processo de... Desculpa, a voz está sumindo já. Desse processo, então, de modificação do pH, seja aumentando ou diminuindo, então, essa ocorrência. Então, vai gerando uma reação em cadeia, praticamente, naquela região. A gente também tem os agentes meteorológicos ali, que estão relacionados com a presença, por exemplo, do Sol, que está incidindo de uma maneira muito intensa sobre aquele elemento, aquela edificação. Opa! E também as outras questões de intemperismo. Então, se é um ambiente onde tem muita chuva, então a umidade é muito elevada, ou muito seco também, a ausência total de umidade também vai estar alterando aquelas condições e vai estar, então, possivelmente induzindo algum outro tipo de processo de decomposição na madeira. Então, trabalhando ali a celulose, se eu estou trabalhando com ciclos, tem muito sol, tem muita chuva, tem muito sol, muita chuva, ao longo do tempo ele vai fadigando, então vou estar gerando ali uma ruptura daqueles elementos e vou estar gerando um processo de degradação bem lento, claro, muito mais lento do que, por exemplo, um fungo ali corroendo aquele material, mas está assim gerando um processo de degradação. E eu tenho também a degradação na questão de incêndio. Então, diferente do que muitas pessoas pensam ali, porque a madeira ela pega fogo. Sim, a madeira pega fogo, mas com uma situação de incêndio, ela vai acabar formando sobre a superfície dela uma camada de carbono. Uma camada ali de carbono que é basicamente o carvão. O carvão, ele vai acabar protegendo a nossa madeira, porque ele vai formar essa camada externa aqui. Essa camada, ela não é inflamável. Então, ele vai acabar aqui bloqueando a penetração do fogo para o interior da madeira, vai proteger, então, principalmente esse cerne aqui, que vai estar ainda proporcionando algum tipo de resistência estrutural para a minha peça. Eu vou acabar tendo uma situação de fogo, eu tenho uma resistência consideravelmente suficiente ali, principalmente se for com o intuito de retirar apenas as pessoas de dentro daquela edificação. Então, não necessariamente a madeira é ruim no quesito de tratamento de fogo, ela pode sim resistir e ainda oferecer uma certa segurança para os usuários. E esse slide aqui já foi, por algum motivo ele está repetido. Eu vou passar agora o trabalhinho para vocês. Então, só para finalizar aqui a nossa aula. Então, é um trabalho que pode ser feito ou individual ou em dupla. Ele é para ser feito até amanhã, dia 7 do 5, até as 10 horas da noite, para a turma de vocês. E vai ser enviado nesse link aqui do Forms. Não vou receber por e-mail para não ficar desorganizado. Daí alguns enviam no Forms, alguns enviam por e-mail. Não, vocês vão entrar nesse link ali, vão colocar o nome da dupla, bem certinho. E vai ser até amanhã. Tá, mas o que eu quero nesse trabalho? Então, aí só vocês vão anexar o PDF desse trabalho. Não tem como escrever as respostas lá. Vão fazer ele no Word bonitinho, colocar o nome certinho e vão salvar em PDF e enviar lá, bem tranquilo. Então são duas partes bem simples ali. Primeira parte, eu quero que vocês encontrem um método de proteção contra a corrosão do aço. Como assim? Qualquer método de proteção, seja proteção passiva, proteção ativa. Quero que vocês pesquisem mesmo, vejam os diversos métodos que tem ali, achem algum que chame a atenção de vocês, que vocês achem interessante, ou tem algum aspecto interessante ali, e descrevam brevemente ali o seu método de atuação, o que ele faz, que ele consegue estar protegendo o aço, por que ele funciona, por que ele tem
por que ele é eficiente de estar sendo utilizado daquela forma. E também falem um pouquinho das aplicações, de como que é realizada a aplicação desse método de proteção ali, o que é realizado, e também das potenciais falhas ou das dificuldades de utilização que estão relacionadas com a aplicação desse método de proteção. Então, o que a utilização desse método vai implicar em dificuldade quando eu estiver utilizando depois aquele elemento estrutural ou aquela peça. Então, descrever ali brevemente um pouquinho sobre cada um desses itens. Aqui eu quero que vocês basicamente façam a mesma coisa no item 2, só que agora para madeira. Então vocês vão achar lá o método de tratamento para madeira, vão descrever ali como que ele vai estar atuando sobre a madeira, o que que ele faz na madeira, como que ele vai ser aplicado, ou tá sendo utilizado ali na madeira, e as potenciais falhas ou dificuldades também que vão estar relacionadas com a utilização desse método de proteção sobre a minha madeira. Então, basicamente é isso. Trabalho, podem ficar à vontade, se for individual ou em dupla, não tem problema nenhum. Só não pode trios e mais do que trios. Então é isso. A aula de hoje é isso. Se tiverem alguma dúvida, podem ficar à vontade. Quem não tem nenhuma dúvida está liberado. Boa noite, pode descansar. A aula de hoje, por hoje é isso.